Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor Fazio, o GPS 10 é comigo hoje. E ainda retomando o fim de semana, que foi um fim de semana que, para essa época do ano, teve muito automobilismo. Teve 24 horas de Daytona, teve Fórmula E, teve até Mundial de Rally. O mais importante foi as 24 horas de Daytona, foi a corrida que teve a vitória do Fernando Alonso. Uma vitória que muita gente torceu para acontecer, uma vitória que muita gente esperava, mas que na verdade veio numa corrida que, vamos combinar, foi um pouco decepcionante. Para quem não acompanhou, a primeira metade da corrida foi super interessante, muita disputa, muita ultrapassagem, mas a segunda metade foi praticamente o oposto, porque começou a chover muito forte mesmo, e a corrida começou a ter um monte de acidente, um monte de bandeira amarela, de bandeira vermelha, de paralisação. E no fim das contas, o que estava se desenhando para ser um final de corrida muito disputado, com o Alonso sendo ameaçado. Quando eu falo Alonso, o quarteto do Alonso, vamos fazer justiça, né? O Alonso, o Kobayashi, o Jordan Taylor e o Renger van der Zande estavam sendo ameaçados, então a expectativa era de que fosse uma disputa sem qualquer favorito até a última hora, mas a gente não teve nada disso, porque começou a chover muito forte e, enfim, ficou impraticável o automobilismo em Daytona. E se eu não me engano, acabou aqui no fim das contas, das 24 horas de duração da corrida, só 13 tiveram bandeira verde. Óbvio, é um número ridículo, metade da corrida teve corrida e metade da corrida teve gente torcendo pra ter corrida logo. Ao mesmo tempo que seja uma coisa muito chata, uma coisa muito desagradável, para uma corrida que gera tanta expectativa, não dá pra dizer que foi uma decisão errada da direção de prova. Claro, eu não tava lá pra ver a chuva, mas as imagens de TV eram claras. Tava chovendo muito forte, as áreas de escape estavam alagadas, a pista estava alagada em alguns trechos, principalmente na curva 1. Quando o piloto escapava para a área de escape, quando ia para a grama, dava para ver a quantidade de água que ele levantava tentando sair de novo da área de escape. Então não tem como defender. Eu vi muita gente reclamando no Twitter, no Facebook, que não, tem que correr, porque esses pilotos são pagos para isso, eles têm que tentar, se eles são bons, eles conseguem segurar a onda. Mas a verdade é que eles não estavam conseguindo segurar a onda. E não é porque os pilotos são ruins. A gente viu alguns dos melhores pilotos do mundo errando porque simplesmente não tinha como acertar. A gente viu o Felipe Nasser, por exemplo, que fez uma corrida muito boa, que poderia tranquilamente ter vencido. Ele estava quase todas as voltas errando a tangência da curva 1. Até que em certo momento ele não só errou no sentido de fazer a curva muito aberta, errou no ponto de escapar completamente da pista, e foi aí que o Fernando Alonso passou, tomou a liderança, e a liderança que se transformou em vitória. Eu acho que o Alonso é o único que eu me lembre que sei lá, tava conseguindo fazer uma corrida realmente com poucos erros. Mas, sabe, a gente tá falando de pilotos muito bons, mas que estão cometendo erros que a gente simplesmente não pode culpar esses pilotos. Quando tem muito piloto bom errando, a gente tem que parar de pensar que esses pilotos ruins, e começar a pensar, bem, a chuva tá muito forte. Essa questão sempre de tem que tentar correr, tem que parar de tentar correr, é sempre algo que vem à tona, principalmente quando a corrida de fato é paralisada, mas ao mesmo tempo é sempre uma questão que, por exemplo, vamos imaginar que acontecesse um acidente grave em Daytona. Mas ia ser justamente o contrário, porque a gente já está comentando aqui que, na verdade, a direção de prova foi responsável por permitir que uma corrida fosse realizada em condições tão precárias. E, de fato, não teve nenhum acidente grave em Daytona, mas teve momentos que chegou perto disso. Eu não vou lembrar dos pilotos envolvidos, mas teve um dos GTs acertou um outro GT na reta oposta, ali na bus stop de Daytona, não por incompetência, não por barbeiragem, mas simplesmente porque não dava pra ver, porque era muito spray na pista. E também teve os carros dos outros pilotos escapando na curva 1 e tentando voltar, que é uma coisa perigosa. Então, desagrada, sim. É muito frustrante tu acompanhar a primeira metade da corrida inteira. A gente tá falando de, sei lá, 12 horas de corrida muito boa, e aí nas 12 horas que valem pra valer é uma ótima frase, elas simplesmente não acontecem. Essa situação de Daytona também a gente vale dizer que é muito diferente da situação que a gente vê na Fórmula 1, por exemplo, porque a Fórmula 1 de uns anos pra cá começou a ser muito
Eu não quero dizer covarde, mas eu quero dizer muito precavida com a questão da chuva, porque sempre que chove um pouco mais forte, a gente não demora em ver um safety car ou até mesmo uma bandeira vermelha. Eu tenho certeza que alguém fez essa comparação de que as 24 horas de Daytona foram como uma corrida de Fórmula 1, porque estavam com medo, não sei o que, não sei o que, e eu acho que essa comparação não vale. Na verdade, a direção de prova tentou ir até onde pôde com as 24 horas de Daytona, mas simplesmente não teve jeito. E ainda tem uma outra coisa, que tem um certo azar, porque corrida de endurance não é como uma corrida de Fórmula 1, uma corrida de Fórmula Indy, uma corrida de NASCAR, que é só tu paralisar a corrida e retomar em um outro momento, retomar em outro dia, retomar, sei lá, daqui 6 horas. Na verdade tem um pouco de azar nisso tudo, porque a gente tá falando de uma corrida de endurance, uma corrida de 24 horas. A gente não tá falando de Fórmula 1, de Indy, de NASCAR, que está chovendo demais, não dá pra correr, sei lá, remarca para outro dia, espera, sei lá, umas 6 horas pra tentar de novo. Corrida de endurance, uma corrida de 24 horas, em Daytona, tinha que terminar após 24 horas. Não tinha como transformar em 30 horas de Daytona, 48 horas de Daytona. Na verdade, o pessoal do INSA ficou de mãos atadas, com uma situação bastante infeliz. E dentro dessa infelicidade, dentro dessa frustração toda que foi para quem estava acompanhando, eu entendo que lidou da melhor maneira possível, da maneira mais racional possível. Sim, é uma pena, mas paciência. Ano que vem tem mais. De preferência sem chuva, sem caos, sem pista alagada. O GP às 10 de hoje vai ficando aqui e até a próxima. Tchau!